Quero saudar as irmãs com a paz do Senhor. Eu quero agradecer também, primeiramente a Deus, por essa oportunidade que Ele tem me concedido de estar aqui com as irmãs mais uma vez. Irmãs, eu quero convidar a vocês para nós lermos em 1 Samuel 7 e o versículo 7, o 8, o 9, o 10 e o 11, que diz assim: Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhes ouviu. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E aqui o 12, irmãs, eles diz assim: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Esse Samuel é aquele que Ana chorava, que o sacerdote Eli a teve por embriagada, mas lhe concedeu a vitória, a bênção na vida daquela mulher, e ela recebeu sua bênção, que foi Samuel. Esse Samuel é aquele que ungiu a Saul, ungiu a Davi, que foi através dele, foi ele que inaugurou a monarquia naquela época, ungindo esses reis. E nós ficamos muito felizes porque nós sabemos que quando há uma dor, há também um propósito. Quando há um processo, há um propósito. Aquele Samuel que era uma promessa, que foi uma promessa, que foi um desejo, virou uma promessa e foi criado, nasceu para um grande propósito. O Senhor, Ele é maravilhoso. O Senhor é aquele que muda a história. E nós vemos aqui que o povo de Deus, Israel, estava naquele lugar servindo aos Baalins, e os Asterotes, servindo a deuses estranhos. Mas o Senhor, usando a este Samuel para falar para aquele povo se arrepender de seus pecados e servir a Deus com sinceridade e tirar do meio deles esses deuses estranhos, aquele povo ouviu a voz do sacerdote. E ouvindo a voz do sacerdote, serviram a Deus com sinceridade. Mas quando ouviram dizer que os filisteus estavam chegando, eles se desesperaram. E eles correram para aquele sacerdote, para que ele oferecesse ao Senhor holocausto e continuasse, não cessasse de clamar, para que Deus livrasse a sua vida dos inimigos. E isso me deixou bem assim alerta, irmãos, porque quantas vezes nós estamos em momentos de dificuldades e temos a quem correr, a quem pedir para que nos ajude em oração. E nós cremos muitas vezes que as pessoas a quem nós pedimos estão orando por nós. Mas nós precisamos estar realmente
com sinceridade diante de Deus para recebermos a bênção. E o que eu acho importante é que aquele homem, ele não cessou de clamar, ele ofereceu ao Senhor o holocausto. Um holocausto, ele ofereceu a Deus. E ali o Senhor recebeu. Ele ofereceu o holocausto e clamou. E o Senhor ouviu. E o Senhor atendeu. A Bíblia nos diz que um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. E ele diz assim: clama a mim e eu vou responder. E nós, irmãs, todos esses dias estamos nessa campanha em oração, clamando ao Senhor. E nós cremos que Deus está fazendo coisas grandes e extraordinárias no nosso meio. E muitas vezes nós chegamos e falamos um com a outra: ora por mim, me ajuda em oração em tal ponto, me ajuda em oração em tal ponto. E nós cremos que as irmãs estão orando, que nós estamos orando uma pelas outras. Mas quando Deus, irmãos, ouviu aquele clamor do sacerdote, ele veio como um estrondo. Aleluia! Ele veio como um estrondo naquele lugar. E quando aqueles inimigos chegaram para destruir o povo de Deus, que veio contra o povo de Deus para pelejar, aí o Senhor trovejou. O Senhor trovejou aquele dia com grande estrondo. E sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Você crê que Deus tem estrondos na terra a teu favor? Você crê que Deus muda a história e confunde os teus inimigos? Você crê que Deus confunde aquilo que vem para te derrotar? Você crê que Deus muda a rota da tua história, da tua vida? Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus a quem Samuel ofereceu holocausto. É o Deus a quem Samuel clamou e o Senhor ouviu e respondeu com estrondo sobre a terra. Irmãs, ainda esses dias, sábado, eu saí para buscar minha filha, juntamente com o meu esposo e meu filho, e ali houve uma grande queimada. Ali tinha uma grande queimada, e eu olhei e falei: Senhor, o fogo está consumindo todo o lugar, todo o verde, Pai. E o meu filho e eu falei assim: mas o meu Deus, com uma só palavra, com uma só chuva, ele acaba com tudo isso. E a gente via aqueles carros de bombeiro indo para lá, vindo para cá, tudo desesperado, querendo apagar aquele fogo. Mas, irmãos, eu falando com meu filho, eu falei: meu Deus, coisa linda é você ver o agir do Senhor. E ali aquele desespero de fogo para lá. E eu fiz: meu Deus, mas um momento, Senhor, só com uma palavra tua, esse fogo pode ser apagado. Tu enviar uma chuva. Irmãos do céu. Aí meu filho olhou assim e fez: também tudo agora é Deus, é Deus. E eu falei: tudo é Deus mesmo, meu filho. Tudo é Deus. O ar que nós respiramos é Ele que nos dá, né? E de repente, irmãs, o tempo mudou. E quando foi domingo, começou a chover. Aleluia. Começou a mudar. E hoje nós vivemos esse tempo frio em plena primavera. O poder está nas mãos do Senhor. Não existe impossível para Ele. Diante dele não existe grande, porque o grande é Ele. E aqueles maiorais, aqueles oficiais maiorais dos filisteus que foram contra o povo de Deus, eles se confundiram com o estrondo que o meu Deus determinou naquele lugar. O estrondo foi tão grande que eles ficaram confundidos de tal modo
que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Glória a Jesus. E aí foi o contrário. Aconteceu algo extraordinário. Ao invés deles continuarem perseguindo, quem saiu atrás dele foi o povo de Deus. E Samuel não mediu esforços. Chegando ali, pegou uma pedra e colocou bem grande naquele lugar. E chamou aquele lugar de Ebenezer, que significa até aqui, que diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem te ajudado. Até aqui o Senhor tem te sustentado. Até aqui o Senhor tem te guardado. Até aqui o Senhor tem cuidado dos teus e tem dado livramento. Muitas vezes você não consegue enxergar, mas as mãos do Senhor estão ali guardando. E você tem o direito, você tem o livre-arbítrio de abrir a sua boca e sempre dizer Ebenezer. Você tem como bandeira levantar e sempre dizer Ebenezer. Por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem nos concedido, por tudo que o Senhor tem destruído, por tudo que o Senhor tem erguido. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Irmãs, que a palavra do Senhor que Ele me deu nesta tarde, que continue falando no nosso coração. E quando vir as lutas, fale Ebenezer. Não cesse de dizer Ebenezer. Ah, mas a luta está grande, Laodiceia. Mas Ebenezer, o Senhor até aqui Ele tem te ajudado. Até aqui Ele tem te sustentado. E há um propósito para este processo. O processo em que você está passando hoje, há um grande propósito. Deus tem um grande propósito para esse processo. Amém? Que o Senhor continue falando em cada coração. E não esqueça, Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer sempre. Amém, irmãs? Que Deus abençoe. Um abraço. Deus me chamou para viver coisas maiores.